Olá, pessoal! Então agora a gente vai discutir e demonstrar alguns exemplos práticos aqui para vocês, considerando o que a gente discutiu nos nossos vídeos de cinemática, cinética e alavancas. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui é com relação à osteocinemática. Então, vamos observar como os movimentos acontecem dentro dos planos que a gente discutiu, que eles acontecem normalmente. Então, um exemplo aqui da nossa paciente executando o movimento de agachamento, aqui vocês estão observando a paciente no plano sagital. Então, lembra que o plano sagital divide a gente em direita e esquerda. Então, ele dá para você um perfil do paciente. Então, se eu quero analisar quais movimentos acontecem no plano sagital, obrigatoriamente eu tenho que estar observando a minha paciente de perfil. Então, ou eu estou olhando para o lado direito dela, ou eu estou olhando para o lado esquerdo dela. Então, durante o movimento do agachamento, a gente consegue observar que a gente vê acontecer os movimentos de flexão, extensão, tanto de tronco, como de quadril, como de joelho. E contando também aí os movimentos de dorsiflexão e flexão plantar de tornozelo. E aí, pessoal, observando no plano sagital, eu consigo ter a real noção e eu consigo, se eu quiser, quantificar o quanto de flexão ela está fazendo de joelho, o quanto de flexão de quadril ela está fazendo. Agora, eu não consigo, nesse plano, entender se ela está num momento de adução ou abdução, porque eu não estou vendo isso acontecer. Para eu ter essa noção, eu preciso mudar de plano. E aí, considerando o plano frontal, lembra que ele divide a gente em anterior e posterior. Então, obrigatoriamente, eu tenho que estar olhando ou para frente, ou de frente para o meu paciente, ou estar olhando o meu paciente de costas, porque aí eu vou conseguir, de fato, entender, pode agachar, se o meu paciente está gerando um momento de adução na hora que ele agacha ou não, tá? Eu não consigo ver isso em outro plano, porque os movimentos de adução e abdução vão acontecer no plano frontal. Tudo bem? E aí, considerando ainda o movimento do agachamento, a gente pode entender e discutir um pouquinho sobre o que a gente conversou com relação a torque, com relação a braço de momento. Imagina que a minha paciente, ela está no momento inicial, ela está iniciando aí o trabalho de ativação do quadríceps em cadeia cinética fechada através do agachamento. A gente pode brincar com os conceitos de torque e alavanca para facilitar ou dificultar para a nossa paciente. Então, nesse momento de início, é interessante a gente tentar facilitar um pouquinho brincando com esse conceito. Então, se eu peço um agachamento curtinho, perfeito. Imagina que o centro de massa, força-peso e a gravidade, elas estão passando mais próximos ao eixo de rotação do joelho, o que faz com que o torque externo gerado para o segmento lá do joelho não seja tão elevado e facilite a execução. Conforme minha paciente vai melhorando, é natural que a gente aumente a angulação do agachamento, só que aí eu desloquei mais anteriormente aí, né, o vetor da força externa, favorecendo aí o torque externo. Porém, ao mesmo tempo que eu dificulto um pouquinho para o joelho, eu facilito a ação dos músculos do quadril. Então, essa prescrição ela fica balanceada, ela continua sendo coerente para o início da execução do nosso paciente. Pessoal, um outro exemplo prático, e aí agora pensando nos nossos pacientes do membro superior, com relação a como a gente pode brincar com essa variável, principalmente do braço de momento, lembra que quanto mais distante do eixo de rotação, maior é o torque. Com relação aos nossos pacientes que vêm com aquela queixa de elevação da glândula numeral, né? Que tem aquela dificuldade de levantar o braço, e aí você pede para ele executar um movimento, ele executa com aquela dificuldade absurda. Então, se a gente for considerar esse movimento de elevação, então pode deixar o cotovelo travado, pode fechar a mão. Imagina que a força, o vetor da força externa, força-peso do braço e gravidade, está agindo aqui na parte distal do antebraço, próximo à mão. Então, olha o tamanho da distância que a gente tem do vetor da força externa para o eixo de rotação que está passando, imagina, no meio da articulação glenomeral. Independente, né, se o peso do braço ele é muito leve ou muito pesado, se eu não tenho nenhuma carga aqui, às vezes esse tamanho de braço de momento é suficiente para a incapacidade do paciente elevar o braço, dependendo da condição de saúde, de como está a condição muscular dele.
E aí uma alternativa que a gente tem para simplesmente estimular o movimento ativo de elevação é diminuir quase que na metade esse braço de momento externo. Lembra, o peso do braço vai continuar o mesmo, só que agora o vetor está sendo aplicado aqui. Então, eu diminui na metade a distância que eu estou do eixo de rotação com a simples flexão de cotovelo. Então, o movimento da glenomeral, ele vai continuar sendo o mesmo de elevação, só que eu facilitei a execução para o meu paciente, diminuindo na metade o braço de momento. Imagina que agora a gente quer inserir carga para esse paciente. E a gente já passou de um momento onde ele conquista, né, e domina esse braço de momento com essa força-peso do braço. Só que eu quero começar a dar mais carga para ele. E às vezes, se eu aplicar essa carga aqui na parte mais distal, eu talvez dificulte a execução para o meu paciente, porque lembra, para gerar uma força concêntrica, ele vai ter que gerar um torque interno maior do que o externo que eu estou ofertando para ele. Então, às vezes, é mais interessante eu iniciar a inserção dessa carga com braços de momentos menores, para que meu paciente seja exposto ao exercício de maneira mais segura para ele, que eu facilite a execução. E conforme ela domine já essa carga com esse braço de alavanca, com esse braço de momento, a gente vai progredindo até que atinge o braço de momento completo. Então, é uma ferramenta muito interessante para a gente pensar na hora de prescrever o exercício para os nossos pacientes. Pessoal, outro ponto que a gente discutiu lá na teoria, que é interessante a gente trazer aqui para a prática, é com relação ao uso do conceito de torque para fazer a avaliação de força máxima do nosso paciente. Então, retomando, lembra que a gente sempre vai considerar a geração de força externa para fazer com que o meu paciente tenha que gerar força interna. Lembra que a geração de força, a geração de torque está diretamente relacionada a onde está o meu vetor e qual a distância dele do eixo de rotação da articulação. Então, vamos imaginar a articulação do cotovelo, o eixo de rotação passando ali bem no meio da articulação, e vamos imaginar que eu quero ofertar um torque externo que estimule na minha paciente o máximo de recrutamento, ou seja, o máximo de torque interno que ela puder gerar, para eu mensurar qual a força máxima dela. Então, eu vou aplicar e fazer esse teste de forma manual, mas lembrem-se que a gente tem aparatos para fazer isso, né? Mas, se eu vou aplicar resistência manual, eu consigo pensar e usar os conceitos de braço de momento para me ajudar, para eu não ter que fazer tanta força externa para que ela recrute o máximo que ela pode internamente. Então, se eu aplicar uma força X aqui bem perto do eixo de rotação, eu vou ter que fazer muita força externa para que a minha paciente não ganhe com facilidade de mim, porque o meu torque interno sendo pequeno, o torque interno que ela tem que gerar em resposta vai ser facilitado. Então, ela vai conseguir facilmente ganhar de mim e eu não vou necessariamente estar entendendo qual que é a capacidade máxima dela de gerar força. Então, é interessante eu aplicar a minha resistência externa o mais distante possível do eixo de rotação, se eu quero observar qual é a capacidade dela de gerar força máxima. Porque qual a opção que eu deixei para ela? Se eu limitei a amplitude de movimento, o braço de momento interno não muda. A única variável que ela vai ter para mudar e para tentar ganhar de mim é gerar força. Então, eu executo a resistência interna e peço o máximo de recrutamento que ela pode. Pessoal, um outro exemplo que a gente pode utilizar para demonstrar para vocês como que a gente usa na prática clínica esses diferentes braços de momento para a nossa progressão de exercícios, tem a ver com o SLR, que tradicionalmente, né, é feito com a perna esticada, então com o joelho em extensão. Só que imagina que eu quero começar o recrutamento do reto femoral, começar um recrutamento de flexores de quadril, só que meu paciente ainda não é capaz de sustentar o peso da perna estendida com o vetor externo sendo aplicado na parte mais distal do pé.
Uma das maneiras da gente começar esse exercício é, de fato, pedir a flexão de quadril em baixas angulações nessa posição com o joelho fletido. Então, imagina que agora o eixo de rotação está passando aqui na articulação do quadril e a força externa está sendo aplicada aqui no joelho. Então, eu reduzo na metade o que seria o torque externo quando eu faço SLR da maneira tradicional com joelho e extensão, que é um exercício muito bom, só que às vezes a gente não consegue iniciá-lo logo de cara. Então, a gente pede ida e volta curtinhos com essa distância do eixo de rotação, com esse torque externo, facilitando a execução para o meu paciente gerar torque externo, ter que gerar torque internos não tão grandes. Fica mais fácil para ele a execução assim. E aí, pessoal, aqui a gente consegue observar como seria feita a progressão do SLR natural, mas aí vamos tentar observar onde estão os meus vetores agora, né? Então, o meu vetor agora de força externa está sendo aplicado na região mais distal do membro inferior. Então, olha o tamanho agora do braço de momento que a gente está gerando com o joelho em extensão. Então, a gente praticamente dobra o tamanho da distância, o que dificulta agora o exercício para minha paciente, porque agora ela tem que fazer muito mais força interna, gerar muito mais torque interno para ganhar desse tamanho de alavanca, desse tamanho de braço de momento. A mesma coisa acontece, pessoal, quando a gente for pensar no recrutamento dos abdutores de quadril. Então, um dos exercícios que a gente costuma passar é o SLR, só que agora no decúbito lateral, né? Então, se a gente for pensar na execução do SLR com o joelho em extensão, esse é o tamanho do braço de momento, então esse é o tamanho do torque. E aí, às vezes, o paciente tem uma boa execução, só que quando a gente coloca a caneleira, coloca a carga para ele a menor, a mais leve que a gente tem, a execução fica ruim, ele começa a compensar, ele começa a recrutar músculos que a gente não quer. Então, uma das opções, ao invés de eu prender, né, a caneleira na parte mais distal, eu posso aproximar a minha resistência do eixo de rotação. E se isso não for possível, eu posso usar de resistência manual próxima ao eixo de rotação e progredindo conforme ela vai dominando aí a execução do exercício. Então, pessoal, se a gente quiser colocar a carga externa e posicionar a carga externa pensando na individualidade da execução desse paciente, né, em brincar com essas variáveis do braço de momento, eu posso posicionar a minha caneleira próxima ao eixo de rotação. Eu não necessariamente preciso começar com ela mais distalmente. Eu, inclusive, posso planejar a minha progressão pensando nessa distância. Então, eu comecei com distância X, passou X de tempo, tantas sessões, a execução já melhorou, já está mais fácil, eu vou progredir com X e assim a gente vai. A gente pode usar dessa variável para quantificar a nossa progressão. Então, lembra que eu não preciso pensar, né, isso dentro do ambiente de reabilitação, tá? A gente não está falando de hipertrofia nem nada disso, mas dentro do ambiente da reabilitação, eu posso, não necessariamente, eu tenho que usar só a variável peso e carga para determinar se meu paciente está evoluindo ou não. Eu posso, com a mesma carga, só que distâncias diferentes, estar progredindo com o meu paciente, está dificultando o exercício para ele.